Então, a pergunta é essa. O que vocês se lembram do conteúdo que foi ministrado? Vocês todos estão vendo a minha tela? Esse quadro do Jamboard? Quando eu perguntar assim, gente, que estiver mostrando uma tela, vocês podem ligar o microfone para responder, porque eu não consigo ver o chat, tá? Quando estou vendo aqui. Bom, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão vir bem aqui, ó, onde tem nota autoadesiva. Vocês vão clicar aqui e vão colocar coisas que vocês se lembram. Então, computação gráfica, eu vou colocar aqui imagem. Então, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, alguma coisa. Aí eu quero que vocês criem essa notinha e coloquem aqui, tá? Esse é o primeiro momento que a gente vai fazer nesse reinício. Vamos lá, tem aí o Igor, Jorge, Tiago e Eduardo. Abraão também. Todos vocês já foram adicionados, tá? Mas, basicamente, gente, tudo isso que vocês colocaram, de fato, faz parte, né? Matrizes, álgebra linear, ray tracing. Apesar de que hoje a gente não vai trabalhar com isso aqui propriamente dito, tá? Então, eu vou passar aqui para o slide, a apresentação da disciplina. Então, aqui a apresentação, objetivos, o conteúdo programático, a metodologia, avaliação, sugestões. Esse aqui sou eu, vocês que não se lembram, né? Meu nome é Arthur, sou doutor em computação pela UFMA e tenho essas áreas aqui de interesse. Entre elas está a computação gráfica, que é bem legal, né? Então, o que vocês vão aprender nesse curso? Que nós iremos aprender nesse curso? Basicamente, os princípios da computação gráfica, né? Desde você criar um objeto 3D, você aplicar iluminação, texturização e a renderização, né? Então, vocês vão aprender, basicamente aqui, eu até posso dar uma corrigida depois desse slide, que seria a parte da síntese de imagem, o princípio de computação gráfica. Então, os objetivos: favorecer capacidades e habilidades para conhecer sistemas baseados em computação gráfica, assim como os detalhes importantes para a implementação desses sistemas, especificar um ambiente de trabalho que envolva dispositivos e programas com a capacidade para processamento de imagens e outras informações gráficas. Conteúdo programático, eu dividi em 3 partes, tá? A primeira parte, ela vai tratar da representação de objetos. Então, dentro disso, aí tem uma introdução sobre computação gráfica, tá? Sistemas de coordenadas, aqui a gente vai ver um pouco da parte de geometria, álgebra linear, mais a parte de geometria. Aqui, transformações geométricas. Aqui, assim, vai ser basicamente só álgebra linear, aquela parte que a gente vai aprender o que é uma transformação linear, transformação afim, as formas de representação de um objeto, tipos de cena, visualização, os algoritmos para fazer a visualização de cena. Aí a gente entra na segunda parte, que é a parte da síntese de imagem, tá? Então aqui a gente já vai ver os modelos de iluminação, modelos de reflexão, modelos de tonalização. Tonalização aqui, gente, português, vocês já conhecem, principalmente quem joga muito, né? Já ouviu o termo shader, né? Então, o termo shader, ele, em português, ele significa tonalização, tá? E na parte final, eu vou trazer alguns tópicos especiais, como, por exemplo, realidade virtual. Esse aí eu não vou entrar muito, porque não é muito minha área, vou só mais fazer um en passant com vocês. Aí a parte de jogos, aí sim eu vou mostrar para vocês o que é uma game engine, talvez vocês até façam um joguinho como projeto de disciplina, e sistema de informação geográfica, que é o que eu conheço mais, que eu já trabalhei com isso, conheço bem o assunto. A metodologia, então vamos que vocês vão
Eu poderia estar passando para vocês o OpenGL, mas eu francamente acho que o OpenGL vai ser meio complicado vocês instalarem, configurarem. E a gente tem o WebGL, que é uma coisa mais utilizada, que é JavaScript, não precisa instalar nada, e vai ter mais ou menos o mesmo efeito. Então, vocês vão ter que mexer um pouquinho com JavaScript para fazer algumas tarefas, né? Fazer desenho de primitivas, trabalhar com 3D. Então, a gente vai fazer isso aqui no lado do JavaScript, tá? Como que o material da disciplina vai estar, né? Então, vão ter slides com notas de aula, videoaulas como essas, exercícios teóricos, exercícios com simulações, com código mesmo. E aí, se vocês tiverem dificuldades, vocês podem usar as videoconferências como essa que estou fazendo hoje e fóruns para tirar dúvidas. Inclusive, é desejável que nas próximas aulas eu sempre vou passar uma tarefa, ou pelo menos tentar, né? Porque tá meio complicado aí. Mas assim, passar uma tarefa, vocês resolvem. Então, assim, os exercícios que eu vou passar vão ser na forma de quiz. Vão ter algumas questões de desafio. Esses desafios é assim: tem uma pergunta, aí você tenta responder. Se você não acertar, eu vou te caminhar para algum material, um vídeo, um próprio slide, um trecho de um livro. Aí você lê aquilo e tenta de novo. E vai fazendo isso até acertar. E a lista de exercício é a lista de exercício mesmo. Tem várias questões, vocês vão responder e me enviar. Aí a participação em fóruns, ela vai ser avaliada também, vai contar pontuação para vocês. E eu espero que a disciplina seja muito proveitosa para todo mundo, tá? Então, beleza. Esse tópico eu vou falar sobre a introdução à computação gráfica. A primeira pergunta, né? Por onde que a gente começa? Né? O que é computação gráfica? Tá? Então, a computação gráfica ela pode ser definida dessa seguinte forma: é a área da ciência da computação que estuda a geração, manipulação e análise de imagens através de um computador. Isso quer dizer o quê? Né? Significa que existem várias áreas da computação que elas vão fazer parte da computação gráfica. Aí eu quero que vocês façam o seguinte: vai aparecer para vocês 3 pontinhos amarelos. Então aí já é uma dica. Eu quero que vocês posicionem esses pontinhos dentro do círculo que vocês acharem que corresponde a uma área da computação gráfica, que vocês acham que fazem parte da computação gráfica, tá? Processamento de imagens, síntese de imagens, né? São basicamente essas 3: a síntese de imagens, a análise de imagens e o processamento de imagens. O cálculo e a ótica, ela até faz parte, só que cálculo e ótica, né, não são computação, né? Matemática, enquanto que ótica é física, né? A estrutura de dados também é computação. Então, a maioria entendeu que são esses 3, né? Então, o que vem ser o processamento de imagens? O processamento de imagens é uma área da computação gráfica que ela vai trabalhar com a transformação da imagem. Então, essa transformação envolve você, por exemplo, pegar uma imagem que está meio embaçada e deixar ela com as bordas mais visíveis. Envolve você, por exemplo, pegar uma imagem colorida e colocar ela em nível de cinza, ou você pegar uma imagem que está em nível de cinza e colorir ela. Outro exemplo de processamento de imagem: se você quiser extrair as bordas de uma imagem, também é processamento de imagem. Então, quando a imagem resultado ela tem uma nova representação visual, você pega uma imagem,
faz uma alteração e cria outra imagem, isso é processamento. Então, essas transformações elas visam melhorar características visuais, como, por exemplo, aumentar o contraste, melhorar o foco, eliminar ruídos, eliminar distorções da imagem. Então, alguns exemplos de processamento de imagem. Tá? Aqui tem uma imagem muito conhecida do processamento de imagens, que é a Lena. Né? Se vocês jogarem aí no Google Lena, vai aparecer essa imagem, que é a original. Aqui, você está usando uma técnica chamada desfocagem gaussiana. Aqui, você está usando um outro tipo de desfocagem. Aqui, você está fazendo tirando as intensidades altas da imagem, a gente chama isso aqui de filtro de passa alta. Esses aqui, ó, esses dois são filtros chamados filtros de passa baixa, e esse aqui é um chamado filtro passa alta. Aqui tá que é para gerar esse efeito. Então, observe que você tem a imagem original e você transforma ela em alguma outra representação que continua sendo uma imagem. Tá? Essa é a ideia do processamento de imagens. E o que vem ser análise de imagem? A análise de imagem ela vai procurar obter uma especificação dos componentes da imagem a partir da sua representação visual. Então, o que a análise de imagem vai fazer? Ela vai, por exemplo, você tem uma imagem e você quer tirar ali dela um fundo branco. Vamos pegar aqui um exemplo, quem já trabalhou, por exemplo, com um Photoshop da vida, ou um GIMP. Aí você quer remover um fundo branco. Então, você clica ali, geralmente, né, seleciona a cor e tira aquele fundo. Isso é uma análise de imagem. Existem outras que são mais complexas, como, por exemplo, você identificar um rosto em uma foto. Isso é uma técnica de análise de imagem, chamada reconhecimento, detecção de face. Aqui tem alguns exemplos que eu vou falar para vocês um pouco melhor. Olha só, aqui a gente tem a detecção e o reconhecimento facial. Então, por que isso é uma técnica de análise de imagem? Porque, originalmente, você não sabe, você não tem de antemão o computador que isso aqui é uma face, ou que a face é o nome desse cidadão que está aqui em azul. Existe um algoritmo que ele vai procurar esse padrão e vai retornar na imagem. Aqui é um exemplo de imagem médica que você descobriu aqui uma lesão no cérebro. Isso aqui é uma imagem de tomografia computadorizada. Aqui é um exemplo de um carro inteligente, né? Tem várias câmeras, e as câmeras aqui, cada câmera está rodando um algoritmo diferente para detectar, por exemplo, a pista, detectar as casas, se vem carro, detectar o entorno, né? As casas. Aqui está um exemplo também de detecção de carro, placa, ele está entendendo qual é o cenário. Né? Então, isso aqui são informações que você não tem de antemão e que um algoritmo vai te passar. E aqui é uma lesão no pulmão pego de uma tomografia computadorizada. E aí a gente tem a síntese de imagens. A síntese de imagem, ela é a área que ela vai se preocupar com a produção de representações visuais a partir de especificações geométricas de seus componentes. Então, por exemplo, você tem a equação da circunferência. E aí você quer desenhar na tela uma circunferência de raio 10. Como é que você faz isso? Aí você vai usar a equação da circunferência e aí vai plotar, desenhar isso na tela. Essa parte aqui da síntese de imagem ela é frequentemente confundida com a própria a própria computação gráfica, e ela é o foco dessa disciplina que vocês vão ter. Então, alguns exemplos de síntese de imagens. Aqui, né, uma imagem de um jogo. Você tem
Na verdade, esse jogo aqui ele está usando o tal do Ray Tracing, né? Você observa que aqui tem muito, a imagem é muito mais fiel, detalhista do que essa. Aqui também é um outro exemplo do Ray Tracing. Você tem aqui as esferas, e as esferas elas refletem o chão. Aqui temos um exemplo de modelagem tridimensional, está modelando um terreno tridimensionalmente, e aqui é um terreno também, só que ele já está sendo colorido, né? Aqui tem o que a gente chama de representação de aramado, que é o que é isso? Todos os objetos no computador, eles são representados por meio de triângulos. Por que o triângulo? Porque o triângulo ele é uma... Vou passar aqui para o quadro rapidinho. Para vocês verem o porquê usar triângulos, né? Ó, vou pegar aqui o triângulo. O desenho não está tão bom assim, mas vamos pensar no porquê usar triângulos e não usar, por exemplo, um quadrado. Tem um quadrado e um triângulo. Por que é interessante desenhar um triângulo, representar, por exemplo, um terreno através de vários triângulos e não um quadrado? E antes que vocês perguntem, por que eu não uso pentágono, hexágono e por aí vai? Por um motivo simples, né? Quanto mais lados, mais complicado fica você fazer um desenho. Então, eu peguei aqui os dois mais simples, que é o retângulo e o triângulo. O retângulo quer dizer quadrilátero, né? Isso aqui está mais para um quadrilátero do que para um retângulo. Então, vamos lá. O triângulo, quando você está observando um objeto, então eu vou até colocar aqui uma imagenzinha. Um raio de luz que sai daqui, bate nesse retângulo, e aí esse raio ele vai refletir de volta para quem está olhando. O ângulo que isso aqui faz é importante, porque esse ângulo aqui ele vai determinar se a cor que esse olho está enxergando, ela pode ser mais intensa ou menos intensa. Então, para isso, a gente tem aqui o que a gente chama de vetor normal. O que é um vetor normal? O vetor normal é um vetor que ele vai ser perpendicular à superfície desse objeto e é ele que vai... Ele é uma referência. E aí, esse ângulozinho que vai fazer bem aqui é o que vai me dizer... Na verdade, esse ângulo aqui é o que vai me dizer como que essa cor vai ser percebida por esse olho. Usar um quadrado não é muito legal, porque pergunto para vocês, vou jogar aqui a pergunta. Aí vocês podem responder aqui mesmo. Tá? Como é que a gente calcula um vetor perpendicular entre dois outros vetores? A resposta disso aqui está intimamente ligada a esse comentário. Precisa de álgebra linear. Vou colocar a resposta aqui, tá? Para você calcular um vetor perpendicular entre outros dois vetores, você vai precisar do produto vetorial. Então, o produto vetorial, ele basicamente você pega dois vetores, aí você coloca numa matriz, tira o determinante, e aí você tem o resultado. Então, quando você tem um quadrado, você tem o seguinte problema. Vamos olhar esse quadrado aqui um pouquinho maior. O quadrado, ele vai ter 4 lados. Significa que você pode pegar 2, 2. Então, você tem sempre... você vai ter uma combinação de pontos, de vetores, que você vai ter que escolher. Ou você pega esses dois, ou esses dois, ou esses dois aqui, ou esses dois aqui. Então, aqui já foi 1, 2, 3, 4. Para fazer isso, um algoritmo para fazer isso, já é custoso.
Só que o que é que acontece que se eu colocar um triângulo? No caso do triângulo, esse cálculo é bem mais fácil, porque você só tem aqui, ó, essa opção, esse aqui, esse e esse. Então, ó, um vetor, dois vetores. Ou então, um vetor, dois vetores. Então, ele é bem fácil. Você. Ah, só para fins de explicação, né? O vetor normal, ele é calculado assim: ó, você pega esse vetor aqui, tira o produto vetorial com esse vetor, aí ele sai um vetor bem aqui do centro. Tem aquela chamada regra da mão direita, né? Você faz esse movimento aqui, né? Você tem um vetor assim e outro vetor assim, o produto vetorial ele é um vetor para cima. Então, o triângulo ele tem menos pontos, ou seja, ele é mais fácil de fazer esse cálculo, o que agiliza demais na hora de fazer o processamento disso. Então, é por isso que se utiliza aqui sempre triângulos, tá? Esse é o motivo de estar sempre utilizando triângulos para representar objetos. E aí, seguindo, né, as relações entre as sub-áreas da computação gráfica. Então, agora tem mais uma outra questãozinha. Eu quero que vocês desenhem as ligações que relacionam as sub-áreas da computação gráfica. Então, vocês vão riscar aqui, né, fazendo algumas setinhas, mostrando que vocês façam aí o desenho, ligando, né, esses quadrados aí, para indicar quais são os relacionamentos entre as áreas as sub-áreas da computação gráfica. Eu tenho a modelagem. A modelagem é o quê? É a modelagem de objetos, tá? Esses objetos, eles têm dados, os dados, imagem, processamento de imagem, análise e síntese. Então, assim, a modelagem, ela produz dados, certo? Que dados são esses? Uma malha de um terreno. E como é que é essa malha de um terreno? São vários números, por exemplo, várias coordenadas. Então, essas coordenadas são dados. Para esses dados virarem uma imagem, eu preciso de um algoritmo de síntese de imagem. Então, a modelagem gera dados, dados gera, utiliza síntese que produz uma imagem. Essas imagens elas podem ser processadas e devolvem uma imagem. Para que a imagem se torne um dado, por exemplo, você tem uma pessoa e retornar uma string com o nome dela, você precisa de um algoritmo de análise de imagens para poder transformar aqui de imagem para dados. E os dados, por sua vez, como são coordenados, eles podem, por exemplo, servir para fazer modelagem. Então, a resposta seria isso aqui. Ó. Então, a modelagem ela produz dados. Os dados você usa a síntese para criar imagens. A imagem pode ser processada, que devolve uma imagem. A imagem, para virar um dado, ela precisa passar por uma técnica de análise ou reconhecimento de padrões. E os dados, por sua vez, podem entrar como fazer parte da modelagem. E quais são as áreas do conhecimento ligadas à computação gráfica? Basicamente são essas aqui, ó, computação, a física, a matemática, artes e psicologia. Aí alguém vai me perguntar assim, esses três aqui eu acho que faz sentido para todo mundo, né? Mas aí alguém me pergunta, pô, o que é que psicologia faz aí? Psicologia tem a ver com a parte do estudo de percepção das coisas, das imagens. Isso aqui ela é pego da psicologia. E a arte é técnicas de desenho, né? Mas quando eu falo técnicas de desenho, alguns vão pensar assim, é como você fazer pegar um lápis e desenhar. Não, são as técnicas mesmo artísticas. Por exemplo, uso de projeção, perspectiva, tudo isso aqui está ligado à arte. E como essas áreas do conhecimento se relacionam?
Então, ela se relaciona da seguinte forma. A física, ela cria modelos físicos. O que é um modelo físico? Por exemplo, um terreno, uma montanha, isso é um modelo físico. Esse modelo físico ele é transformado em modelo matemático, então você vai representar ele por números. A partir daí, você passa para... Na verdade, isso aqui está até invertido, gente. Esquemas de representação, e desses esquemas de representação você tira algum algoritmo dali. Então, colocando um exemplo em perspectiva, ficaria assim. Essa reta aqui está tocada aqui também, desculpa. Quando eu for postar lá no Classroom, eu vou corrigir esses erros. Então, eu tenho uma montanha, que é o modelo físico, aí eu passo para o modelo matemático, que aqui eu tenho um plano cartesiano. E aqui eu tenho uma função que está no R2 aplicada ao R, ou seja, você tem uma função que pega 3 variáveis. Aqui eu tenho uma representação, que é, no caso, uma representação matricial, que é uma imagem, e aqui eu tenho um algoritmo, float terreno, que aí eu posso estar fazendo um algoritmo, por exemplo, para eu prever se tiver uma inundação, se cair tanto de água, como que vai se comportar esse objeto. Então, a gente trabalha isso nessa parte aqui. Bom, aí vem uma perguntinha, né? Na sua opinião, quais sub-áreas da computação são utilizadas na computação gráfica? Aí isso daí é para vocês digitarem, né? Responderem digitando. Programação, modelagem, bacana. Alguém aqui apagou. Vamos lá, gente, respondam. Modelagem de dados, programação. Ah, não vale copiar do coleguinha, tá? Só 3 que responderam? Não, gente. Quero que pelo menos 6 respondam isso daí. Aí vem, na sua opinião, quais sub-áreas da matemática são utilizadas na computação gráfica? Esse do G aí, quem respondeu. E na sua opinião, quais sub-áreas da física são utilizadas na CG? Essa daqui já é mais difícil, né? Quero ver aí o que vocês vão me responder. Quais sub-áreas da física? Estática e eletrostática. Não, cara, eletrostática infelizmente não entra nessa história aí. Mas quem botou ótica, estudo da força, estática, a estática em si, tá correto. Mas tem mais áreas aí. Vamos lá, tentem. Cinemática, boa, gostei dessa resposta aí. Cinemática. Mecânica, sim. Colisões, todo tipo de colisão. Bom, gente, é só você se lembrar das coisas que tem no jogo. O que tem no jogo? Tem movimento. Movimento é o quê? Mecânica, cinemática. Tem colisão. Colisão também tem ótica, estática. Fluidos, tem. Mecânica de fluidos. Ótica. É a base de tudo ótica, porque para você ver a cena, a renderização da cena é basicamente todos os algoritmos de renderização eles imitam modelos óticos, né, da parte da ótica da física. Então, as aplicações da computação gráfica. Aplicações da computação gráfica, aí de novo uma pergunta para vocês interagirem. Onde você acha que a computação gráfica ela é aplicada? Simulações, modelagem 3D, exatamente. Processamento de imagens,
Imagens médicas, está correto. Identificação de objetos. Gostei do RA, né? Realidade aumentada, visão computacional, arte, cinema, design visual, tudo isso aqui, computação gráfica é aplicada em tudo isso aí mesmo. Vamos lá, tem mais coisas, vamos dizendo aí. Vamos desenvolver. Acho que só esses quatro que vão responder. De tudo isso é aplicação de CG. Coloquei algumas aqui também, que é sistemas de informação geográfica. Então, tudo que é sistema GIS é aplicação em computação gráfica, visualização científica. Aí aqui tem, por exemplo, imagens volumétricas, imagens de ultrassom, imagens sísmicas, imagem, visualização médica. E aqui a gente tem também visualização de modelos de esqueleto, corpo humano, educação, por exemplo, essa ferramentazinha que tem lá, opção de desenhar. Isso é uma aplicação CG. Entretenimento aí entra design, TV, cinema, jogos e por aí vai. Então, surge uma outra pergunta que é: onde você acha que atua um profissional de CG? Na área de inteligência artificial, visão computacional, carros autônomos, indústria de jogos, cinema. Muito bem, gente, é isso aí. Desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, por aí vai. Beleza, então aqui está também um resumão, né? Você tem entretenimento, televisão, filmes, jogos, desenhos assistidos, né? Que é o CAD, engenharia, arquitetura, design, visualização científica, que é imagens médicas, biologia, matemática, estação de petróleo, editoração eletrônica. Por exemplo, o cara que está mexendo lá com o CorelDRAW, o cara está fazendo CG, visão computacional, efeitos de vídeo, reconhecimento de padrões. Tudo isso é aplicações CG. Aí surge também uma outra pergunta. Perdão. Aí tem os softwares de CG. Então tem um software para desenho vetorial, software para desenho em bitmap, visualizadores de imagens, CAD, edição de vídeo, modeladores 3D, Game Engines. Agora eu quero que nessa próxima pergunta vocês citem nome de softwares que justamente atuam nessas áreas. Por exemplo, uma Game Engine, um modelador 3D, um CAD, um editor de vídeo. Então eu quero que vocês respondam aqui esse tipo de programa.
AutoCAD é um sistema de CAD, Unity é uma game engine, Photoshop é um editor de bitmap, 3D Max é modelagem, Blender modelagem, Unity também é uma game engine. EA não é game engine, tá? A EA é uma produtora de jogos, é diferente. A XNA também é uma game engine. A Unreal já tem Unity, Unreal. Deixa eu ver se eu me lembro de alguma aqui. A engine do Crysis, a Ogre. Então, ZBrush, CorelDRAW. Esse aqui colocou. Ele entende bem de edição de vídeo, né? After Effects. Isso aqui é para manipulação de imagem, né? Então, passar para o próximo. E aí, vamos finalizar, né? Eu queria que vocês pegassem essa barrinha e arrastassem aí para me dar um feedback do que você achou da aula. Bom, quem não gostou pode botar nesse carinha aqui também, tá? Para me saber se precisa melhorar, como que o que vocês acharam, tá? Tem um cara aí que tá meio indeciso. Não tá aparecendo teu nome aqui para mim, não. Então, gente, na próxima aula a gente vai aprender sobre as formas de representar uma imagem. Eu abro espaço para as perguntas, e aí vocês podem perguntar. Bom, já que ninguém está perguntando, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acharam dessa ferramenta? Se vocês acharam interessante, se vale a pena continuar usando ela, explorar mais ela para a nossa aula. O Jamboard também, o que vocês acharam dele? Se vale a pena utilizar ele? Tem algumas outras ferramentas que eu vou mostrar ao longo da disciplina. E aí eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham? Você falou sobre psicologia, poderia explicar melhor? Beleza, é porque na psicologia você tem algumas áreas que estudam a forma como o sistema visual humano ele reage a uma determinada imagem. Por exemplo, você já fez algum daqueles testes psicotécnicos? O teste psicotécnico é bem simples. Você tem uma imagem lá e a pessoa tem que dizer o que tem, o que você acha que tem naquela imagem. E aí, dependendo da resposta da pessoa, você traça o perfil psicológico. No caso da psicologia aplicada na parte da computação gráfica, ela vai tratar só da parte teórica, pegar aquela teoria sobre como funciona a mente humana dentro daquela imagem, tá? Essa área a gente chama de percepção. É uma área, uma sub-área da psicologia que entra aqui nessa parte da computação gráfica. Deu para entender, Eduardo? Sei lá, enrolei demais. Gustavo Reis, gostei das ferramentas. Elas ajudaram a deixar a aula bem interativa, reduz a chance de perder o foco. Porque eu já percebi que o pessoal às vezes tem um pouco de vergonha de usar o áudio, ou sei lá. E ali, como eu frisei, né? É tudo anônimo. Então, você responde e o professor não sabe o que o aluno responde, quem foi o aluno que respondeu. Então, dá esse anonimato para o aluno, a ideia é para o aluno se sentir mais à vontade. E o Jamboard, né, que o quadro
é para a gente ter a nossa lousa, né? Então, toda a aula, aí observe aqui que tem vários quadros, né? Caso tem 4 quadros, a gente criar o quinto. Olha só. Acho que eu vou escolher esse quinto quadro. Então, cada aula eu vou puxando um quadro desse, e aí a gente vai tendo essa interação, né? Tá todo mundo aqui compartilhado, aí vocês podem manusear como bem entender. Então, gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês gostaram, que vocês não gostaram, que a próxima aula eu posso estar corrigindo? O que vocês me dizem? Bom, diante desse silêncio ensurdecedor, eu declaro a aula de hoje encerrada. Boa noite a vocês. Como vai ser a avaliação feita nos fóruns? Muito simples, Jorge. Eu jogo lá uma questão. Aí eu vejo se os alunos estão respondendo. Aí tu vai lá e responde alguma coisa. Então eu já vou lá, olha, o Jorge aqui respondeu alguma coisa no fórum. Então isso já vai valer alguma coisinha lá na frente. Certo? É basicamente isso. Tudo que vocês fizerem, tudo que vocês interagirem, que ficar registrado, vai contar como avaliação, tá? Aí, menos essas apresentações porque, como eu disse para vocês, não tem como eu saber qual foi o aluno que respondeu. Então, por causa disso, eu não tenho como atribuir uma nota à participação de vocês. Mas, fora isso, a, a nota vai ser feita dessa forma. Mais algum comentário? Não? Então, eu vou encerrar nossa gravação.